Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre química orgânica. Então, a aula de hoje é uma breve introdução à química orgânica. Então, para falar sobre química orgânica, eu vou me basear nesse vídeo no livro de Marta Reis, o terceiro volume do ensino médio de química. Então, quando a gente fala em química orgânica, a química orgânica que a gente estuda hoje, ela começou em 1825, né, com a síntese da ureia. O médico alemão Friedrich Wöhler, nessa época, ele tentou preparar cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, né? Isso através de outras substâncias inorgânicas, e obteve de forma inesperada o que a gente conhece por ureia. E veja só, isso na época foi na comunidade científica, abalou um pouco, e ele chamou isso de um fato notável, uma vez que esse experimento representa um exemplo de produção artificial de uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica. Isso ia totalmente contra a teoria vigente na época, né? Que é chamada de teoria do vitalismo. Essa teoria ela foi proposta por Berzelius, químico também da época. E o que essa teoria dizia? Essa teoria dizia que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos. E então essa experimentação que Friedrich Wöhler fez abalou e foi contrário totalmente a essa teoria vigente da época. Porém, o que chamou mais a atenção da comunidade científica na época não foi nem tanto essa descoberta, mas sim um fenômeno novo, um fenômeno que chamaram de isomeria. O nome isomeria, iso é igual, vem do grego, e meria, também do grego, significa partes, então seria partes iguais. Mas afinal, o que significa isomeria? Isomeria, pessoal, é o fenômeno em que dois ou mais compostos possuem a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Melhor, isomeria seria quando dois ou mais compostos têm a mesma quantidade e os mesmos elementos, porém são compostos diferentes, têm propriedades químicas e físicas diferentes. Se vocês observarem na tela do computador de vocês, vocês vão perceber que o cianato de amônio ele tem 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, 1 oxigênio e 1 carbono. E a ureia, que é outra substância, você vai ter 2 nitrogênio, porque esse 2 que está aqui, obrigatoriamente, ele multiplica o que está aqui. Você vai ter também aqui na ureia 4 hidrogênios, porque esse 2 que está aqui multiplica o 2 que está aqui, então 2 vezes 2, 4. Vai ter 1 carbono e 1 oxigênio. Ou seja, nas duas moléculas você tem os mesmos elementos e em mesma quantidade. Porém, as propriedades químicas e físicas dessas duas substâncias são completamente distintas. A ureia, por exemplo, é produzida no fígado, resultado do metabolismo das proteínas, e ela é liberada pela urina. Aquele cheiro forte, geralmente quando a gente não bebe muita água durante o dia, que é incorreto, aquele cheiro forte é resultado da ureia na nossa urina. Já o cianato de amônio não é como a ureia, que é uma substância orgânica produzida no nosso organismo. O cianato de amônio é um sal e historicamente ele foi muito utilizado para uso agrícola e também utilizado em câmaras de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então,
o que abalou mais na época a comunidade científica foi essa descoberta da isomeria. Até porque a síntese da ureia, depois que aconteceu a síntese da ureia, outras sínteses de outros compostos orgânicos, compostos produzidos pelos seres vivos, foram produzidos através de outros materiais, materiais inorgânicos, isso em laboratório. Beleza? Então, entendido bem a ideia de isomeria, vamos para outro exemplo. Olha a fórmula molecular, C2H6O, C2H6O. Essa fórmula molecular, ela nos dá duas fórmulas estruturais diferentes, ou seja, ela nos permite ter dois compostos diferentes. Um deles é o álcool etílico, o etanol, que a gente conhece, que é combustível utilizado em motos e carros. E o outro é o éter dimetílico. Observe, dê pausa no seu vídeo se preciso, mas observe que você tem as mesmas quantidades nas duas substâncias. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza? Se você olhar aqui, você também vai encontrar 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá bom? Mas professor, essas duas substâncias não são a mesma coisa? Obviamente não. Elas têm propriedades físicas e químicas totalmente distintas. O álcool ele é utilizado como combustível veicular e também para fazer asepsias, né? E o éter dimetílico, por outro lado, ele é usado muito para fazer drogas ilícitas. Sabendo em prática o que seria isomeria, né? Vamos um pouco mais adiante. Vamos entender um pouco sobre os postulados de Kekulé. Kekulé ele propôs 3 postulados, né? O primeiro todos esses 3 postulados, eles nos diz a respeito das características do átomo de carbono. E saber a característica do átomo de carbono nos faz entender melhor o que são os compostos orgânicos. Veja só, o primeiro postulado de Kekulé diz que o átomo de carbono ele é um átomo tetravalente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações. Veja, essas 4 ligações elas podem ser 4 ligações simples, pode ser 2 ligações simples e 1 dupla, pode ser 1 ligação simples e 1 tripla, ou pode ser 2 ligações duplas, como dá para observar aí em todos os casos aqui nos esquemas montados e também nos exemplos. Beleza? Por outro lado, né, você também encontra outros elementos nos compostos orgânicos. São ele o hidrogênio, muitas vezes vem nos compostos orgânicos, principalmente nos hidrocarbonetos, que é uma classe de compostos orgânicos muito extensa, geralmente provenientes do petróleo, em sua maior quantidade. O hidrogênio ele só pode fazer uma ligação simples, né, que desse modo aqui no esquema. O oxigênio ele pode fazer, o hidrogênio ele é monovalente, o oxigênio ele é bivalente, ele pode fazer 2 ligações. Pode ser 2 ligações covalentes simples ou uma ligação covalente dupla. Veja só, desse jeito e desse jeito aqui, né? O nitrogênio, por outro lado, ele é trivalente. Ele pode fazer 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla, geralmente com outro átomo de hidrogênio. Então veja, pessoal, os átomos eles têm a sua valência e essa valência está relacionada à quantidade de ligações que esse átomo pode fazer. É bom a gente lembrar que ligação covalente, a característica de uma ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, os átomos que participam, que fazem uma ligação covalente, como esses dois aqui, ó, do hidrogênio, cada um aqui participando dessa ligação compartilha um elétron um com o outro. Então, uma ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons.
Em uma ligação dupla, você tem 4 elétrons sendo compartilhados. Em uma ligação tripla, você tem 6 elétrons sendo compartilhados. Beleza até aí? Então, falado do primeiro postulado de Kekulé, vamos falar sobre o segundo postulado dele. O segundo postulado de Kekulé diz o seguinte: as ligações covalentes simples de um carbono, elas são iguais, elas são equivalentes em comprimento e energia. Isso quer dizer que esses 4 exemplos que vocês estão vendo na tela de compostos, eles são iguais, independentemente se o hidrogênio, como no primeiro caso, ele está em cima, né? Ele está aqui em cima, o segundo ele está aqui do lado esquerdo, mas está lá para trás, aqui está na frente, né? Como se fosse um plano, ele está saindo da tela, e aqui ele está do lado direito aqui para trás. Isso estou falando aqui para mim, beleza? O terceiro postulado de Kekulé. Kekulé nos diz nesse postulado que o átomo de carbono ele tem a particularidade incrível de formar cadeias com outros átomos de carbono. O que ele quis dizer com isso? É um fato. Se um carbono ele consegue fazer 4 ligações, se esse átomo de carbono ele se liga a outros 4 átomos de carbono, cada um desses outros 4 átomos vão poder fazer mais 3 ligações cada um, e assim sucessivamente, formando uma grande cadeia carbônica. Observem, eu trouxe para vocês um exemplo de uma substância, de um óleo vegetal, o ômega 3, né, que só aqui o ômega 3, que ele tem 18 carbonos. Veja, ele tem 18 carbonos. Isso é uma molécula muito simples, comparado a uma proteína, por exemplo. Se vocês observarem, gente, cada vértice desse, cada ponto desse daqui, ó, cada encontro de uma reta, o vértice, representa um carbono. Então, se vocês contarem, vai ter aqui 18. Então, como é que esses átomos eles conseguem se acoplar, conseguem se ligar dessa maneira e formar uma cadeia carbônica enorme? É exatamente o que o terceiro postulado de Kekulé nos diz. Nos diz que o carbono ele tem a particularidade de formar grandes cadeias carbônicas. Tudo bem? Então, entendendo um pouco sobre esses 3 postulados de Kekulé, vamos aqui agora ver como é que a gente escreve as fórmulas estruturais. Então, existem algumas formas. Por exemplo, se eu pegar a fórmula molecular do pentanol, né, que é aqui, ó, 5 carbonos, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Gente, observe. Aqui eu tenho os 5 carbonos, né, alinhados, e depois que você escreve os 5 carbonos, né, para formar a cadeia, você começa a completá-los, você começa a completar as ligações químicas dele, as ligações covalentes. Lembrando que o átomo de carbono, o elemento carbono, ele faz 4 ligações. Então, se esse átomo de carbono ele fazia essa ligação com esse átomo de carbono, então restam 3 ligações para formar as 4. Então, essas 3, obviamente, seriam com átomos de hidrogênio, como está escrito aqui. Então, segue dessa maneira, escrevendo, e observe. Você pode também escrever assim, né? Onde os 3 hidrogênios aqui, ó, subscrito, representam cada um desses 3, beleza? Esses 2 aqui representam esses 2 átomos, e aí sucessivamente, beleza? E aqui o oxigênio fazendo 1 e 2 ligações com esse hidrogênio. A terceira forma de você representar é assim também, ó. Colocar na frente o H2, né? Que são os hidrogênios que estão ligados. A outra forma é essa daqui. A quarta forma é essa daqui. Observem, pessoal. Aqui eu tenho um colchete e aqui eu tenho um 3.
O que isso significa? Significa que o que está dentro do colchete repete por 3 vezes. É como eu pegasse essa fórmula anterior aqui e fizesse assim, ó. Os 3 CH2, eles repetidos. Então eu coloco dessa maneira, entenderam? Então essa é outra forma de você escrever fórmulas estruturais de compostos orgânicos. Vamos para outros exemplos. O ácido propanóico, o C3H6O2. Se vocês observarem, eu tenho 3 carbonos que se escrevem primeiro e depois vocês vão completando, né, as quantidades de ligações químicas. Aqui eu tenho um oxigênio, outro oxigênio e aqui o hidrogênio. Beleza? A outra forma de escrever é essa, como eu falei, né, colocando os hidrogênios todos juntos. E a outra é essa daqui, colocando apenas os elementos organizados em seus respectivos lugares, sem precisar colocar as ligações químicas. Uma outra forma aqui também, para simplificar, né, o 3-metilciclobuteno, ele tem 5 carbonos e 8 hidrogênios. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, os 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, esse daqui 5, beleza? E eu tenho 8 hidrogênios. Eu posso escrever também dessa forma aqui e eu posso escrever dessa forma aqui. Lembrando que cada encontro desse aqui, meu povo, é um carbono, tudo bem? Então, cada vértice desse quadrado aqui é um carbono. 4 aqui com esse daqui 5, entenderam? Então, são formas de você representar cadeias carbônicas. Eu espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço. Não esquece de dar like, nem de se inscrever no canal. Tudo bem? Um grande abraço. Tchau, tchau.